Bora, pessoal! Tudo bem? Me diga uma coisa, o que faz com que uma pessoa viva perigosamente? Você sabe? A gente vai falar aqui sobre isso, risco e perigo, justamente porque estamos vivendo uma pandemia jamais imaginada e com ela temos uma série de riscos. E essa semana aconteceu o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então vamos juntar esses dois temas para tentar responder por que as pessoas arriscam sua vida e vivem perigosamente. Provavelmente você aí já se envolveu em algum tipo de evento que causou um acidente. Eu estou falando de um acidente doméstico, como escorregar no box, cortar o dedo ao fazer um alimento. Eu estou falando de acidente de trabalho, né, como uma queda de uma escada, por exemplo. Até acidente de trânsito, aquela batidinha boba que dá na traseira do carro da frente quando aquele veículo parou e você distraído atrás, né, deu aquele totozinho, né, mesmo que não envolva um acidente mais grave, aquilo é um acidente. Tudo tem um risco. Para a Covid-19 não é diferente, tudo tem um risco. Então, se você frequenta um restaurante movimentado, obviamente o risco lá é maior do que se você pede uma comida via iFood, por exemplo, né? Mas ainda assim, esse alimento preparado num restaurante e transportado para você via motoboy, ele passa nada por 3 mãos. Há um risco, pequeno, mas há um risco. A máscara, se você não a usa, há um risco maior. Se você a usa, também há um risco, mas há um risco. Menor, mas há um risco. Nem vou falar sobre aglomeração, sobre festa clandestina. Quem vai está sabendo o risco que tem. E aí que está a nossa pergunta. As pessoas conhecendo esses riscos, por que elas se submetem a comportamentos menos precavidos, comportamentos mais arriscados, comportamentos que podem valer a vida delas? Bom, para responder isso, eu trago aqui a teoria da homeostase do risco. Sim, é uma teoria relacionada à percepção de risco, a nível de risco, e a teoria que é de um pesquisador e psicólogo canadense, Gerald White, do livro Limite Aceitável de Risco, de 1982. Então, o nosso pesquisador, ele traz aqui um experimento que foi feito lá no Canadá com taxistas. Pegaram um grupo de taxistas e implantaram naqueles veículos freios ABS. Pegaram um outro grupo de taxistas e não implantaram os freios ABS. É válido a gente lembrar e contextualizar que nos anos 80, freio ABS era artigo de luxo. Bom, o grupo que tinha freio ABS, que em tese estava num carro melhor equipado para que não sofresse acidentes, foi o grupo que mais se acidentou. Estranhamente foi isso, né? Por que isso aconteceu? Ao saber que o equipamento que eles continham no carro facilitava o seu processo de frenagem, dava mais precisão, controle do veículo no momento de freada, eles se expuseram mais ao risco. Começaram a andar em velocidade maior, começaram a ficar mais próximos ao veículo da frente e também a frear mais bruscamente. Já o grupo que não tinha o freio ABS continuou adotando os seus protocolos, suas medidas de conduta baseados na sua percepção adequada. Então aquele grupo se acidentou menos e o grupo que estava melhor preparado se acidentou mais. É interessante, né, que isso pode parecer uma incoerência, mas é o que faz com que nosso comportamento mude diante de determinadas situações. Gerald White, ele chegou à conclusão que todos nós temos um nível aceitável de risco, como se fosse uma régua na qual estabelecemos qual que é o nível aceitável. E todos nós temos uma percepção de risco. É importante relatarmos que a percepção do risco é diferente do risco real. O risco real é o que a gente consegue medir com fatos, né, com números, é o que acontece de verdade. Já a percepção é como cada um de nós internaliza e entende aquele risco. Bom, se todos nós temos um nível de risco aceitável e todos nós temos uma percepção de risco, o que concluiu-se no estudo é que quando eu percebo que o risco está inferior, é menor do que o meu nível de risco aceitável, a pessoa nessa condição geralmente adota um comportamento menos seguro, mais arriscado, mais perigoso.
Já quando estou numa situação em que meu nível de risco aceitável é mas o ambiente, o cenário me traz, né, uma percepção de risco maior, a tendência maior em precaver, em adotar um comportamento mais zeloso, mais cauteloso. Isso é muito engraçado e ocorre o tempo todo conosco. E aí vocês podem pensar no dia a dia de vocês, quantas vezes, né, anda-se pela rua, vocês andam pela rua com a carteira no bolso de trás, carteira de dinheiro no bolso de trás, e andam tranquilamente. Mas ao ir a um bairro afastado, a um estádio de futebol, a um ambiente em que você julga que lá o risco é maior, esconde-se essa carteira. Tenha um cuidado redobrado com esse item. Já passou por isso? Vamos pegar exemplos ainda sobre a segurança do trabalho, que é o que estamos falando aqui também. Bom, a segurança do trabalho ou os acidentes de trabalho ocorrem muito devido à imprudência. Sim, eu estou falando de profissionais altamente qualificados, amplamente capacitados e muito experientes. Profissionais com 10, 20, 30 anos de estrada naquela atuação, mas que se acidentam. Bom, como que alguém tão preparado pode se acidentar? Pode. Muitas vezes por ter um excesso de segurança, muitas vezes por ter um excesso de confiança. Ah, eu já fiz isso aqui 1000 vezes, vou lá rapidinho que vai dar certo. Isso é um perigo, literalmente. E aí que ocorre o acidente. Uma imprudência relacionada ao nível de risco aceitável e como aquele profissional tão experiente, com tanta bagagem, ele percebe que o risco então, de fazer aquela ação é pequeno e esquece de tomar alguma providência, fazer alguma ação que poderia evitar aquele acidente. Para a Covid-19 não é diferente, né? Temos aí uma série de exemplos que faz com que a percepção do risco leve a pessoa a adotar um comportamento mais ou menos seguro. Quer um exemplo? No início da pandemia, muito provavelmente você, eu e alguém que a gente conhece, ao fazer as compras, chegava em casa, né, tirava imediatamente aquela roupa, colocava num saco plástico que era para ser lavada, tomava-se um banho, porque, nossa, eu vim da rua, eu posso estar com vírus, né, em alguma parte do meu corpo, na minha vestimenta. Pegava-se aquele alimento que comprou no supermercado, e aí era uma rotina de lavar muito criteriosamente cada alimento. Eu vi muita gente dando banho, dando banho em saco de arroz, em saco de feijão, em macarrão, né? E aí lava de um lado, lava do outro, joga o detergente, passa mais água, deixa de molho, depois bate o álcool, depois completa com álcool em gel. Era realmente um protocolo, um processo bem interessante. Muito provavelmente essas pessoas hoje já não adotam medidas tão rígidas. Elas podem continuar lavando os alimentos, talvez de uma forma mais leve, mais suave. Muitas pararam de lavar ou esqueceram às vezes que tem que lavar. Outras só borrifam um álcool e acham que está tudo certo. Outras nem lavam mais. O fato é que pode ser que as pessoas tenham percebido que aquele risco que elas imaginavam no início não é tão grande quanto hoje. Gente, só para deixar claro, sim, o risco existe, é grave, mas pode ser que a percepção individual e subjetiva de cada um tenha levado eles a essa conclusão. Outro exemplo são os bares, restaurantes e festas clandestinas, churrascos. A pessoa sabe que lá é um ambiente que pode ter muita probabilidade de contágio. Poxa, a pessoa está arriscando a vida. Por que a pessoa arrisca a vida? Porque ela percebe em algum momento que o risco pode ser baixo. Mas como que é isso? Porque muito provavelmente essa pessoa adota, né, no seu critério individual e particular, né, um nível de risco aceito maior do que o nível que ele percebe naquele ambiente. Por muitas vezes internalizar, mesmo de uma maneira inconsciente, que eu sou jovem, então eu não estou sujeito a esse risco, isso para mim não vai ser nada. É só uma gripezinha, não tem problema. Ou então, tem um histórico de atleta, eu posso frequentar uma aglomeração que eu vou sair ileso. Ou mesmo que, não, isso de Covid-19 é algo que ainda não chegou por aqui, estou num ambiente limpo. E adota-se então um comportamento
mais perigoso. Da mesma maneira, essas mesmas pessoas podem em algum momento mudar o seu critério diante do mesmo cenário. Ah, eu não vou mais para aquele bar, não vou mais para aquele churrasco, aquela festa, porque entendo que a Covid-19 está chegando próximo a mim. Quem nunca ouviu essa frase? Ó, gente, coronavírus está chegando. Um colega meu foi internado, um parente meu faleceu, ciclano está na UTI. E com isso, a régua dele, de nível aceitável e de percepção de risco, muda. A régua de nível de risco aceitável, de percepção de risco, muda. Então, diante do mesmo cenário, da mesma pessoa, pode ter uma conduta diferente. Isso nos faz concluir que, se a gente quer mudar a conduta dessa pessoa, temos que tentar mudar o comportamento dela. Viver perigosamente ou não é uma opção, mas a opção que está baseada na percepção do risco, enquanto eu quero me expor àquele risco, certo? Então, para mudar o comportamento, é necessário fazê-la compreender que há um risco envolvido no processo, e nisso ela pode calibrar melhor a sua percepção e, principalmente, fazê-la engajar desse tema, desse assunto. Temos que motivar a outra pessoa para que isso gere um padrão de pensamento diferente e, logo, um comportamento diferente. Hoje, felizmente, todos temos acesso à informação. Todos sabemos, via rede social, televisão, qualquer outro tipo de veículo, os riscos, as formas de prevenção para coronavírus, riscos e formas de prevenção para acidentes de trabalho. O que temos que internalizar nas pessoas é como elas podem alterar a sua percepção de risco e como elas podem mudar o seu comportamento. Isso é somente engajando e motivando. E a motivação não vai só em transmitir a informação. Como eu falei, todos temos acesso, mas fazer com que a informação faça sentido para aquela pessoa em específico. Fazer com que aquele profissional, aquele trabalhador que está suscetível a um acidente de trabalho, está adotando um comportamento mais arriscado, fazer ele pensar, lembrar que adotar esse comportamento pode fazer com que a família dele fique sem vê-lo, que pode fazer com que ele perca o emprego, tão difícil hoje em dia, né? Da mesma maneira para a Covid-19. O problema não é da pessoa necessariamente que frequenta uma aglomeração, mas é dessa pessoa transmitir para os pais dela, para os avós e, principalmente, para as pessoas que têm um convívio mais próximo, mas que são invisíveis a ela. Eu estou falando da moça da padaria que serve o pão. Estou falando do rapaz do restaurante que faz a marmita, que vai para o motoboy que entrega na sua casa via aplicativo. Eu estou falando das pessoas que têm que trabalhar, né? Eu estou falando de muita gente que pode ser contaminada e pode sofrer porque um de nós pensou que não haveria risco naquela situação. Então, calibrar essa medida de risco, de percepção, para gerar uma ação diferente, é o que pode fazer toda a diferença para que nós possamos viver sem um perigo maior. No fundo, o que a gente tem que colocar é que tudo é uma análise que cada um faz, às vezes mesmo inconsciente, sobre o custo e o benefício daquela determinada ação. Então, eu vou ao restaurante, vou àquela pizzaria que eu gosto tanto. Ah, ela está muito lotada, ela adota os procedimentos e protocolos de higiene, asepsia e segurança, ela permite um distanciamento melhor entre as pessoas e eu vou me sentir bem lá. Então, a todo momento, nós fazemos durante nossas escolhas a avaliação de custo-benefício. Isso, mais uma vez, ocorre relacionado ao risco. Então, adota-se de acordo com esse nosso nível do risco, esse critério, e avalia-se, então, o custo-benefício. Diante do custo-benefício, estabelece essa ação. Então, o que a gente pode perceber é que a gente não está falando aqui do risco real. O risco real todo mundo sabe. A gente acompanha noticiário, tem médicos discursando por aí em lives e na internet o tempo todo. O que a gente está tendo que informar vocês e comunicar é sobre o risco percebido, porque a homeostase do risco nada mais é que a compensação do risco. Compensa com uma atitude um risco que a pessoa percebe ser de uma maneira
que provavelmente é diferente do que realmente é. Este é o ponto que eu queria tratar para que, seja no ambiente de trabalho, para riscos relacionados a trabalho, ou seja, para Covid-19, temos que pensar na percepção do risco. Frequentar lugares públicos, frequentar aglomerações, festas clandestinas, é a opção de cada um. É claro que quem se coloca nessa posição está vivendo mais perigosamente. Então, tudo é uma avaliação de quanto que vale a tua vida. Para essas pessoas, elas sabem que a vida delas vale muito. Elas só pensam que o risco é baixo. Então, o ideal é que a gente possa, da mesma maneira, convencê-las, persuadi-las, não só informar, a informação eles têm, mas fazer com que eles compreendam, internalizem que há um risco e o risco é alto e o preço a se pagar é muito caro, para que a pessoa possa adotar um comportamento menos perigoso, mais cauteloso, mais precavido. Essa é um resumo da homeostase do risco, é isso que é a compensação do risco, essa é a minha contribuição para você que seja no trânsito, no ambiente de trabalho, na sua casa e também relacionado à pandemia da Covid-19, para que você possa adotar um comportamento menos arriscado. Viver perigosamente é bom só no filme, é só na ficção. E para você que aguentou até o final e se arriscou aqui comigo vendo esse vídeo, eu trago uma surpresa. Sim, é uma poesia de minha autoria que trata sobre o perigo. Espero que vocês gostem. Procurando desafios novos, cansei de andar em terrenos sólidos. Quero um novo amor, uma nova briga, mais um frio na barriga. Mas é tanto mimimi, tanta burocracia, é tamanha a apatia. Nossa, cansei de tanta canseira. Está na hora de mudar. Vou soltar pipa na tempestade. E eu sei que eu não estou sozinho. Como dizia o Raul, quero ter tentação no caminho. Eu, perdido, fiz um pedido. Eu pedi o perigo. Agora sigo flertando com o destino, jogando com a sorte, vivendo no limite, cortejando o perigo, desafiando a morte, bailando com o inimigo. A valsa, a salsa, um sonho. Vem pra pista, baila comigo. Desejo que o perigo fique só na poesia e que você adote comportamento mais seguro.